É uma satisfação hoje, senhor presidente, retomar um tema que é um tema constante na vida nossa de cada dia, dos deputados, que exercemos o nosso mandato aqui, notadamente aqui no plenário. Eu costumo dizer que aqui é um momento importante da vida de cada um deputado, porque nesse plenário é que nós desenvolvemos a essência da discussão política. O professor Jorge Birdot, nos seus livros sobre política, ele fala que há dois momentos importantes na vida do homem. Que o homem, um ser de razão, um ens rationis, portanto, que pensa e também é um ser político. Ele é ligado a um ambiente, a um local, a sua terra, que é, portanto, onde ele vive. Ele nasce no município e vive em função da sua cidade. A razão de ser da política, quer dizer, é você trabalhar em prol do bem comum, em prol da coletividade. Esse é o sentido. Ontologicamente, o ser, esse ens rationis, que é o animal político, ele é levado, só tem sentido a sua vida, ele dando esse sentido de trabalhar em prol da coletividade. E ele fala que há dois momentos. O primeiro momento é o momento da força, na relação entre os homens, é o momento da força, o momento da violência, o homem querendo dominar o homem. Homo hominis lupus, quer dizer, o homem é lobo do próprio homem, de tal maneira que ele quer, para convencer, ou melhor dizendo, impor o seu ponto de vista, e que nas organizações dos estados, o Estado tem o privilégio de usar legitimamente a força. Só que esse primeiro ponto não se encerra a relação política fundamental. A relação política fundamental, ela se faz no reconhecimento que o outro, o seu correligionário ou o outro político, tem que ser reconhecido os seus direitos, respeitar o direito do outro. Portanto, nessa casa, eu sempre tenho defendido que o homem, sendo, por outro lado, um ser dialético, um ser que muda e que a mudança é a constância, ou seja, a mudança é realmente a regra. Todo ser humano muda, e muda constantemente. O homem é o ser infieri, quer dizer, ele está sempre se completando, o homem. Só termina a sua ação quando ele morre. Portanto, é vital. Tem no caso a tese, a antítese e a síntese. E é um processo interminável, porque sempre há a possibilidade do homem evoluir. Então, eu, às vezes, tenho discutido aqui, que não entendo, às vezes, determinadas posições de pessoas inteligentes que ficam amarradas numa só ideia e que não evolui, se realmente o parlamento foi feito para esse diálogo, esse entendimento. Mesmo que você não consiga entender assim tudo, você evolui. E aqui nós temos realmente acompanhado esse dia a dia e tem havido evolução na relação política fundamental do homem. Ora, esse realmente, diz o professor Jorge Birdot, que faz parte da relação política fundamental. Quer dizer, sempre a possibilidade do entendimento, do diálogo permanente entre os homens. Essa é a razão de ser da política. Então não há por que
você ser empedernido de tal maneira que não consiga dialogar, que não consiga mudar algo, porque a mudança faz parte da própria essência do mundo, inclusive do homem, hoje no mundo moderno. Isso já os gregos diziam. Heráclito, quando olhava o rio que passava, ele, ao retirar a visão daquele momento, daquele local que ele estava vendo a água, já depois no movimento, ele olhava, já não era a mesma água. Para dizer que tudo muda e que o homem, portanto, tem que se adequar a essa mudança que acontece. Eu realmente quero dizer que, isso para referir-me, que tudo, no caso, é oportuno às discussões. Cada qual, a maneira da sua evolução como pessoa humana, ele é diferente, porque depende da sua formação, depende do seu contexto. Ele, portanto, uns avançam mais do que os outros, mas sempre há a possibilidade da pessoa avançar, sempre há a possibilidade da pessoa progredir. Nós realizamos, inclusive eu falei aqui ontem nesta casa, e antes de ontem, nós realizamos um seminário sobre os recursos do pré-sal. E agora, eu acho que é oportuno, e na discussão, que foi o primeiro seminário à vida depois que foi aprovado os 75% para a educação e 25% para a saúde, que se inicia agora um novo processo e que foi feito aqui um seminário, inclusive aceitando sugestão de deputados federais, no caso aqui do deputado Chico Lopes e do deputado Arthur Bruno, nós aprovamos na nossa comissão que fosse realizado esse seminário e teve, portanto, uma participação muito grande das pessoas convidadas no plenário do auditório lá da Unipasse. Tinha em torno de 400 pessoas, tal foi o afluxo. E dizer, como foi referido na hora, os dois assessores que vieram de Brasília para debater, da importância que eles falaram da aprovação do projeto do deputado André Figueiredo, que foi muito oportuno e a discussão oportuna. Então, eu acho que nós devemos abrir cada vez mais esta discussão, outros grupos que queiram realmente discutir esse problema, sobretudo dos recursos para a educação, dos planos, das metas, das 20 metas, e dentre elas, notadamente, aquela que se reserva a mais recursos para a educação, porque a luta travada aqui nesta casa de conseguir com que o governo federal gaste 10% do PIB para a educação, esse debate começou desde da administração passada, todos os professores, a UNE, funcionários, os próprios políticos, o próprio Congresso Nacional, no primeiro momento, aprovou a ideia de colocar 10% do PIB da educação. Isto, portanto, é uma discussão hoje já corre em todo o país, mas nós devemos continuar mais ainda. Nós passamos 3 anos, desde 2010 até hoje, que o plano só vai ser aprovado finalmente no dia 11. Portanto, vocês observam bem que nós perdemos 3 anos. Não é perder no sentido, mas são tempo que poderia ter sido aprovado com mais rapidez, para dizer que tudo que diz respeito à educação, a marcha nossa tem sido uma marcha lenta. Houve mudança, uma mudança veio, melhorou, mas nós temos que acelerar a mudança de mais recursos para a própria educação. E aqui tem uma notícia hoje no jornal, que eu queria apenas dar ciência, que me chamou a atenção, que foi realmente a reação do ministro Mercadante, no que diz respeito
a aprovação do plano. Diz aqui o seguinte: MEC não concorda com pontos centrais do texto do PNE. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, discordou de alguns artigos do plano com a punição para os gestores que não cumprirem o orçamento previsto para a educação. Uma semana depois de PNE ter sido aprovado em menos de 5 minutos pela Comissão do Senado Federal, o ministro Aloysio Mercadante afirmou que a pasta não concorda com mudanças feitas pelo grupo. E ele registra 3 itens que há uma discordância no que diz respeito a a primeira leitura, no caso aqui, aprovada, diz ele em 5 minutos, que agora vai ser discutida no dia 11, que foram as seguintes mudanças. Primeiro, no que diz respeito a leis de responsabilidade educacional, não pode piorar o IDEB de sua cidade, que também o próprio gestor se tornaria corresponsável. A segunda meta, que é da alfabetização, de 8 para 7 anos. Essa que vem coincidir com o que foi feito e realizado em Sobral, ou seja, quando ainda do momento em que o governador era prefeito, foi aprovada a reforma da alfabetização na idade certa, e lá foi colocado a idade 7 anos. E hoje, no Ceará, notadamente a partir da experiência vitoriosa de Sobral, os jovens, ao chegar aos 7 anos, eles sabem ler e escrever. E, portanto, aqui foi rebaixado de 8 para 7, que é um esforço a mais, e há, portanto, uma coincidência em todo canto. E a terceira, que os 10% do PIB sejam aplicados para a educação pública. O governo que quer investir, não só porque acha que os recursos não têm esses recursos, não só os 10% para a educação pública, mas também para as escolas privadas. Então o ministro acha que esse assunto deve ser refeito, deve ser examinado mais uma vez na Câmara dos Deputados do Congresso no dia 11. Então aí nós teremos a aprovação final do próprio segundo PNE. Mas aqui se ressalta o que foi dito no seminário, que os recursos do pré-sal são insuficientes e só virão daqui, pelo menos, a partir de 7 anos, vai produzir os recursos necessários. E até lá, os recursos virão de onde? Então, nesta casa, eu defendo que outro seminário deve ser realizado, debatido, e nós devemos procurar sugerir outras fontes para o financiamento da educação, porque só do pré-sal não são suficientes, como foi uma das conclusões relatada pelos assessores que vieram da Câmara Federal no seminário sobre o pré-sal. Então, outros recursos foram levantados e, na oportunidade, lá um dos assessores, Milton, levantou a hipótese, por exemplo, de taxar a renda nacional, que acha que um grupo relativamente pequeno contém 13% da renda nacional. Então, por que não? Outros países já taxaram e é uma maneira de conseguir alguns recursos para a educação. Bem como, por que não, uma revisão da área financeira do governo, sobretudo dos bancos, e os bancos poderem também taxar, notadamente para algo que é fundamental, que é a educação. A educação, tudo depende da educação. Então nós temos que buscar outros recursos, outras fontes, para que realmente a gente possa chegar a bom tempo, terminar a conclusão do segundo PNE com sucesso, e não porque até hoje só são consignados 7%. Devemos então lutar
para que realmente os 10% que serão aprovados no dia 11, os 10% do PIB, sejam realmente conseguidos, sejam realizados e que o plano cumpra a sua missão e não fazer como o primeiro Plano Nacional de Educação, que cumpriu apenas um terço das metas foram satisfeitas. Devemos lutar para que todas as metas sejam cumpridas e aquilo que foi planejado, e não fazer plano que não tenha a possibilidade de cumprir suas metas. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, eu queria dizer da oportunidade da realização desses seminários. Aqui eu digo, quod abundet non nocet, o que vem em abundância não prejudica. Portanto, devemos continuar a discutir a importância da educação, do investimento em educação, para que realmente a gente possa cumprir a meta do plano, que é dar condições para que o governo acelere o que já vem sendo feito há um certo tempo, de mais recursos para a educação, mais conscientização, para que todos, realmente a sociedade, notadamente a grande maioria da sociedade, não só insista para que mais recursos sejam canalizados para a educação, mas acompanhar a sua execução, que esses recursos sejam encaminhados aos estados, aos municípios e que, sem dúvida alguma, sejam concretizados naquilo que foi planejado. Portanto, a minha proposta hoje de continuar nessa discussão. E concluindo o meu pensamento, senhor presidente, é que aqui nessa casa nós temos sempre, lutamos por um objetivo, lutamos por uma utopia, e ela significa que aqui dentro nós trabalhamos o real e lutamos para que o real se aproxime do ideal. E isso, cada dia, há uma evolução, respeitando, portanto, a todos, que cada um tem sua ideia e que, na medida do possível, contribuam para melhorar a própria educação nacional. Muito obrigado, senhor presidente.